Olá, seja muito bem-vindo. Este é o nosso primeiro episódio do Pode Isso Paciane, uma ideia que saiu dos papéis para entrar hoje no empreendedorismo, para entrar hoje nas nossas redes sociais. Eu espero que vocês gostem desta programação. Como é o nosso primeiro episódio, certamente nós teremos aí os nossos erros e acertos, mas nós estamos aqui para apresentar, não é isso? Eu quero então, primeiramente, apresentar o meu primeiro entrevistado, o primeiro personagem desse nosso programa, o senhor Bruno Silva, né? Eu peguei aqui dele o portfólio dele do LinkedIn. O Bruno Silva, ele é CEO e fundador da Intec Brasil. Ele é especialista em prospecção e vendas no mercado de construção, gestão de negócios. Mas também, além de ser aqui empreendedor, o Bruno também é pai, né? Agora de gêmeos. Esta semana, graciosamente, nasceram 2 filhos, né, Isso Bruno? aí, Um casalzinho, coisa mais linda, hein, Isso cara? mesmo. Muito bem. Muito Parabéns, hein, meu? Você foi muito agraciado, obrigado. abençoado por Deus, viu? Muito obrigado. E nós estamos aqui hoje, Bruno, para falar um pouco sobre a vida do empreendedor, né? Porque o que acontece? Muitas pessoas, elas acreditam que ser empreendedor, a pessoa já nasce com isso. E não é bem essa a verdade, né? Você vai desenvolvendo essa cultura dentro de si, onde você vai buscando um horizonte e aí você se encontra nesse horizonte e você começa a perseguir os seus objetivos. O empreendedor, nós sabemos muito bem que ele tem início com o que ele tem em mãos e não com o que ele não tem. E é isso que nós vamos colocar hoje em exposição para todos que estão nos ouvindo aqui, né? Para que eles possam entender e aprender, talvez com os erros e acertos que nós temos aí no nosso cotidiano, para evoluir no crescimento e no conhecimento, na evolução do empreendedorismo. Beleza? Beleza, então, ótimo. assim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, né? Contasse um pouco aí da sua trajetória, falasse um pouco também, iniciasse falando, né, de onde você vem, né? Com quantos anos você hoje está, como foi essa sua história de vida, essa sua trajetória aí, e até em que momento que você decidiu sair da CLT para partir para o empreendedorismo, né? E hoje você é dona aí de uma grande empresa, que é a Intec, né? Uma empresa que trabalha com essa prospecção de negócios. E eu gostaria que você começasse a falar sobre esta história sua, beleza? Beleza, vou contar então. Bom, hoje, todo o papel de CEO da Intec Brasil, é uma empresa que cresceu muito. Hoje a gente é uma empresa com 50 funcionários, é a principal referência de prospecção de obras no setor da construção, mas para chegar nos momentos presentes a história é grande, né? Então vou contar lá desde o início de toda a minha origem, que é uma história bem, bem bacana assim, que a origem em nada favoreceu. Bom, eu cresci em São Mateus, né, região da periferia aqui de São Paulo, a parte lá de São Mateus. Meu pai, policial, soldado da Polícia Militar, tal, se aposentou como cabo da polícia. Você é o único filho? Sou eu e minha irmã. Sou eu e minha irmã, somos em 2. Minha mãe vendia o Demilos dela, a Avon dela, de vez em quando fazia a unha dela, então vim de uma origem simples mesmo, né, o comum brasileiro mesmo. Era uma região assim onde a maioria dos meus amigos que cresceram comigo, muitos se desviaram, se perderam, muitos ao longo do meu crescimento, assim, crescimento de idade mesmo, maturidade e tal. Eu lembro que ao longo do meu crescimento eu era sempre bastante ambicioso. Então, sim, eu era um dos poucos que saiu da escola e já entrou na faculdade, eu já trabalhava para pagar minha faculdade. Aí eu lembro que tinha uma escadaria lá, eram 118 degraus. E eu lembro que eu descia essa escadaria, sempre tava o pessoal lá embaixo, aprontando, conversando e tal, e eu chegando da faculdade. Aí tinha até aquela brincadeirinha, olha aí, que não sei o que, pô, vai se matar, assim, tal, não sei o que. Então teve esse histórico. Comecei trabalhando com operador de telemarketing, depois fui trabalhar com cobrança, trabalhei na TIM com prevenção à fraude, e quando eu saí da TIM eu fui trabalhar em construtoras. Eu sempre fui um cara muito... Aí você já estava com que idade aproximadamente? Aí? Que eu fui trabalhar em construtoras, eu devia estar mais ou menos com uns 23 a 24 anos aí, era mais ou menos essa idade, mas fui trabalhar em construtora, mas entrei em cargo de assistente. Sempre fui muito analítico, eu sempre fui aquele cara que chegou mais quieto, que assim, o meu destaque levava um pouco mais de tempo, que era um período assim, 3, 4 meses observando muito, analisando, eu sempre fui muito observador, aquele quieto observador, observava muitas coisas ao redor
E quando eu pegava o jeito, eu já estava cheio de ideias, criações, coisas novas para trazer para dentro da empresa, apresentar. E eu vou falar que eu sempre tive o privilégio de trabalhar com bons líderes. Eu sempre tive o privilégio de trabalhar com bons líderes que sempre foram abertos a ouvir as ideias, de acolher. Então, em construtoras eu comecei a crescer, né? Passei de assistente para analista, de analista para coordenador, supervisor, gerente. Até chegou o ponto que eu fiquei como administrador de uma construtora. Então, tive uma experiência, uma bagagem aí de 8 anos dentro de construtoras. Depois fui administrar agência de marketing. Nesse trajeto todo, eu me formei em administração, me formei em publicidade. E só que em todo esse caminho, sempre observando muitas empresas e falando, caramba, por que não fazer isso eu mesmo? Eu começava a observar sempre de ter algo para mim, que eu já via que eu estava absorvendo muito, 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 mas sempre tive a vontade de fazer aquilo eu mesmo. Só que faltava a confiança. E a confiança ela foi vindo com o tempo, observando os erros e acertos, erros e acertos, erros e acertos. E foi o dia que eu vi a oportunidade. Qual que é a oportunidade? Nesse negócio que eu trabalhei em construtoras por muito tempo, eu sempre vi muito compradores de materiais aflitos porque queriam fornecedores. Eles tinham muita dificuldade para fazer cotação, para achar bons fornecedores. E ao mesmo tempo eu via fornecedores que ligavam na recepção, ligavam para o corretor, ligavam no televendas, só que não chegava no comprador de materiais. Daí veio a sacada de, opa, eu vejo que existe esse cara com essa dor que não encontra esse cara, e esse cara não encontra esse, e eles querem se encontrar. Existia uma empresa no passado que fazia já esse tipo de trabalho, porém era muito mal feito, então eu comprei a matéria-prima, que basicamente eram as informações, e coloquei dentro de um sistema. E fundei a Intec. Então aí dali a gente fundou a Intec com essa base já comprada de uma empresa. Isso você já estava com quantos anos aproximadamente de trabalho nessa área, nesse segmento? Mais de 10 anos aí somando? Mais de 10 anos. Esse ponto é um ponto muito importante, viu, Bruno? Sim. O que acontece? Hoje os empreendedores eles acreditam que existe uma fórmula mágica para ganhar dinheiro. Não. Então, assim, você vê muitos cursos sendo comercializados, onde o principal foco daquele que comercializa o curso é, olha, estou te vendendo a fórmula mágica do sucesso. Sim. E não funciona assim. Não. Né? Você vê que hoje, para você ser dono de uma grande empresa, você foi funcionário de uma outra empresa. Exatamente. Né? E diante deste cenário, você foi buscando um propósito. É isso estudando, mesmo. Trabalhando, almejando, ou seja, você foi se lapidando, se cuidando por um longo percurso, ou seja, você tem uma bagagem de história que veio trazendo ao longo do tempo, e aí você foi somando aquilo e montando então o seu cenário. Porque o teu foco seria, eu quero empreender. Só que num primeiro momento você pensava o seguinte, olha, hoje eu quero dar o meu melhor. Sim, quero servir mesmo. E quero dar o meu melhor. E dali você passou a entender que, olha, peraí, se eu consigo hoje dar o meu melhor, eu posso ampliar, né, esse préstimo social. Porque o empreendedor, a bem da verdade, ele tem hoje uma grande responsabilidade social. Bruno, imagine a sua empresa, quantas pessoas hoje, elas dependem dos ganhos auferidos pela tua empresa para manterem as vidas que elas possuem. Exatamente. Né? Então, aí o que acontece? Hoje nós temos que deixar muito claro para o empreendedor em si que não existe uma fórmula mágica. Nós temos aí uma história de vida que vem lá do passado. Nós estamos hoje tendo a oportunidade de conhecer a sua história, então nós estamos pensando o seguinte, olha, eu tenho hoje um grande empreendedor, uma grande empresa que vem atuando no segmento do mercado da construção civil, mas ela veio sendo trabalhada ao longo dos anos. Porque o que acontece? Hoje a gente encontra a tua marca. Né, e localiza ela, mas o que está detrás desta marca, né? O que vem por trás dela? Qual é a história dessa marca? Aí você fala, mas a Intec, o que acontece? O empreendimento hoje, nós podemos até dizer, a Intec ela vende a partir de que ano, Bruno? Desde 2018 que ela vem. Olha lá, então desde 2018. Então se nós contarmos a idade da Intec hoje, né, ela nasceu em 2018, quando ela teve ali o nascimento dela e nós estamos em 2026. Então ela tem aí... 8 anos. 8 anos. Ela tem 8 anos de existência. Mas na verdade, ela existe há 18 anos, há 20 anos. Sim. Aí você fala, como assim? Por quê? Porque
O CEO que hoje você é e representa muito bem a marca da Intec, ele veio sendo trabalhar ali lapidado há 10, 12 anos antes dela nascer. É isso mesmo. Você vê que interessante? Então, assim, existe fórmula mágica? Não. Existe o quê? A busca de um objetivo e deixar isso desenvolver dentro da tua vida, dentro da tua cultura, não é verdade? É isso mesmo. Essa romantização que existe do vender a fórmula mágica, tá, é um grande perigo, porque hoje, a cultura que a gente tem hoje, ela induz muito ao erro as pessoas. A cultura atual hoje é muito de desdenhar do CLT. Na verdade, eu chegar no patamar que eu cheguei hoje foi graças ao período que eu fui CLT. Então, hoje, eu falo com propriedade que a minha principal característica como CEO, como empresário, é a minha liderança. É muito admirada pela minha equipe. Minha equipe, eu vejo que é aquela liderança que inspira. Da onde que veio saber ter essa liderança? Ter trabalhado como CLT, eu ter passado pela função operacional, ter passado por vários líderes, ter entendido formas que eu falo, opa, aqui eu quero me espelhar. Não, isso aqui eu não sigo nunca, nunca vou agir dessa forma. Então, essa bagagem da experiência como funcionário, a parte do aprendizado como CLT, de aprender toda a rotina, as regras do jogo, o próprio mercado. Então, muitas vezes as pessoas acreditam que é isso, vou montar um negócio do zero e vai explodir. Eu precisei ganhar muito essa confiança veio do CLT. Então, para mim, o CLT ele é extremamente valioso, ele é extremamente valoroso, porque muitas vezes dali vai dar a estabilidade e a segurança que você precisa enquanto você se prepara, para você se preparando e tal. Pô, mas eu quero algo maior, algo mais. Ótimo, mas o CLT vai te dar essa primeira base para você poder dar o impulso para arriscar mais na frente. Então, vem da experiência, vem, claro, da parte da estabilidade financeira que o CLT sim ele proporciona, e na hora do desafio você está muito mais pronto depois que você passou por um CLT, passou por mais capacitações, mais trocas, mais entendimento, e ir com muito mais confiança e segurança, porque a gente sabe aí, não tem os números exatos aqui, mas sabe que os números são extremamente discrepantes de empresas que abrem e quantas que fecham, quantas que realmente chegam ao 5º ano de existência, né? Então é um número mínimo aí que consegue completar os 5 anos justamente por isso. Tem muita pessoa que entra quase como um aventureiro. Isso. E o CLT que muitas vezes vai ajudar a não ser uma aventura, e ser sim uma grande empreitada, um grande projeto, né? Porque também tem o seguinte, né, Bruno? Essa parte dessa experiência que existe, não existe uma fusão entre CLT e empreendedor. Sim. Não tem, a fusão não existe. O que nós temos aí é um pulo do gato. Porque você sai de uma realidade de estabilidade, sim, né, para uma realidade da instabilidade. Total. Né? A estabilidade para a instabilidade. Aí você fala, caramba, cara, agora tudo depende de mim. Sim. Né? Então fala, peraí, aqui eu dava o meu máximo, o meu melhor, mas eu não precisava correr atrás para me manter no sentido de buscar de que forma que eu devo receber. Isso o empreendedor seria obrigado a fazer. A partir daqui não. Aqui tudo depende de mim. Exatamente. Né? Então eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer meu ganha-pão. Então o empreendedor, via de regra, principalmente o pequeno que começa ali o seu negócio, né? E é até legal você falar como que você começou, né? Se você começou com 10, 15, 20 funcionários, cara, eu comecei sozinho. Sim. Né? Então assim, eu encarei, eu chamei uma pessoa para trabalhar comigo, dei para ela a oportunidade de uma parte da minha ideia para nós começarmos juntos, e ali nós começamos no primeiro passo, no segundo, no terceiro, e aí eu fui galgando e fui crescendo. Né? Então você fala, caramba, eu saí de um campo onde eu tinha uma estabilidade e eu não era obrigado nem responsável por nada, para cair no mundo da instabilidade, e onde inclusive as modalidades de direito mudam. Sim. Porque o CLT ele tem muito mais direito preservado do que se afasta da responsabilidade daquele que é o empreendedor. Que ele tem direito, mas a responsabilidade agregada a este direito, ela se eleva. Exatamente. É onde muitos empreendedores também acabam quebrando a cara, né? Porque eles querem levar uma vida de empreendedor igual eles levavam a vida do CLT. Sim, exatamente. Não é? Eu quero levar. E não é assim, né? Fala um pouco, como que foi? Porque, por exemplo, você aqui como CLT, você tinha uma carga de horário de trabalho, né? Sim.
legal, e se você ultrapassasse ali, você tinha sua hora extra, né? E você levou essa mesma vida como empreendedor? Me fala um pouco sobre Não, de isso. jeito nenhum. É aquilo, né? O CLT, ele tem, inclusive, por escrito as funções dele, né? O que ele tem de responsabilidade para entregar. Eu lembro quando eu iniciei a empresa, fui eu, chamei mais 3 pessoas para me ajudar com contratação, financeiro e vender. E porque as informações eu já tinha comprado, e ao longo desse tempo, muito rápido, eu tinha que formar o time de pesquisas. Mas durante esse nascimento, durante a fase de estar engatinhando ainda, eu era o marketing da empresa, eu que ajudei a estruturar o processo do financeiro, abrir conta em banco, mostrar como que emitia um boleto, como que ia atrás com o contador para ver como que emitia a nota, questão de certificado, era marketing financeiro, era vendas, ia para a linha também para fazer venda, então fazia a parte da venda, toda a parte administrativa, infraestrutura, montar uma mesa, comprei uma mesa nova, uma mesa pequenininha, vou contratar mais uma pessoa, ia lá na loja, comprava, levava, eu mesmo montava. Teve situações que meu pai foi me ajudar a pintar a empresa. Eu lembro que a empresa ela iniciou no mesmo endereço que ela está hoje. Nós estamos para mudar para um novo endereço, inclusive, mas ela começou no mesmo endereço que está hoje, mas lá é um prédio comercial de 2 andares. A gente pegou uma salinha dentro desse prédio, Então era só uma salinha e começou dessa forma, né? Fazia tudo e ao longo do tempo a gente foi crescendo. De uma salinha a gente foi pegando outra, ocupamos um andar inteiro. Depois pegamos o andar de cima inteiro. E cada vez com frio na barriga aumentando, né, Bruno? Cada novo investimento Com vai frio na dando frio na barriga, porque barriga. assim, quando você sai, você fala, rapaz, e agora? Eu tô com 3 pessoas contratadas, eu prometi para eles que eu vou fazer um pagamento de AX, eles vão ter que receber, Sim, né? Então você fala, meu Deus, eu já tô aí com uma carga de responsabilidade, né? Eu exato. já tô com uma responsabilidade com 3 pessoas. Você iniciou então com 3 pessoas. Isso, foi com 3 pessoas. E essa carga, essa responsabilidade, eu lembro um momento assim, foi acho que o primeiro ano, porque a gente começou oficialmente, foi mês de abril. Eu lembro que quando chegou em dezembro já era 13º. E eu não estava com esse volume, eu não estava já engrenado e tal, estava ainda ajustando as coisas. Foi o momento que eu tive que vender carro, de vender o carro que eu tinha para pagar, para não falhar em nada com pagamento de ninguém, porque é aquilo, a gente fica totalmente responsável por outras pessoas. Se a gente é CLT, não deu certo aqui, ou eu não engajei com a empresa, ou a empresa não engajou comigo e vai descontinuar, tá tudo bem, eu vou procurar outro, não vou deixar nada dentro da empresa, vou só sair e procurar uma outra oportunidade, né? E quando você vira empresário já é outro cenário, você é responsável por várias outras pessoas, além de si mesmo é por várias outras pessoas. Tem a parte desafiadora do início que é justamente isso, né? Que você tem aquela luta, aquela batalha, você primeiro tem que honrar o dos outros. O seu é o por último. Você não pode pegar o seu salário e deixar de pagar um funcionário. Eu vou dizer para você o seguinte, eu tenho diversos contatos com diversos empresários e muitos deles, eles dizem para mim o seguinte, Paciani, eu já tive mês aqui, rapaz, de pagar para o meu funcionário e não ter para mim. Sim. Eu paguei para ele e eu não tinha. E eu ficava quieto, não podia dizer nada. Exatamente. Entendeu? Eu tinha que, para ele, eu continuo sendo entre aspas, o patrão. Sim. Então eu não posso deixar cair essa bola, né, essa peteca, mas eu não tinha o que receber aqui, rapaz. Eu tava duro, sem dinheiro e pagando para ele, pegando dinheiro aqui e pagando. Aconteceu já isso com você, Bruno? Então, aconteceu esse cenário de ficar, no início principalmente, ficar coisa de 2, 3 meses sem pegar nada e até de ter que desfazer de bens, né? Como eu falei, chegou o 13º, não tinha 100% do recurso, cheguei a vender um carro para pagar o 13º do pessoal, cheguei a vender o carro que eu tinha na época, mas E nesse momento a família também é muito importante, né, Bruno, para segurar, para dizer assim, cara, não desiste não, segue aí. Então, vou colocar uma coisa pro doutor agora. Na verdade, no início, não tive apoio nem da família. Por quê? Meu pai, ele é policial militar. Então, era muito do concurso. O sonho dele era, vai prestar o concurso, seja concursado. Eu lembro que eu cheguei a passar no concurso da polícia e a minha mãe chorou. Não, marido polícia, agora o filho polícia. Não, pelo amor de Deus, não aguento essa vida e tal. E eu não segui. Graças a Deus, eu não segui. Porque acabei encontrando esse outro caminho. E eu não tive apoio. Ouvi muito assim, vai trocar o certo pelo duvidoso e tal.
foi uma coisa assim que foi a cara e a coragem sozinho e ainda pessoas desencorajando, inclusive. E hoje é possível entender isso, né? Sim, Porque sim. nossos pais, eles trazem uma bagagem de cultura. Sim, Né? exatamente. E eles entendem do seguinte, poxa, eu tenho uma cultura, quero passar isso para o meu filho, essa cultura. Tudo bem, eu não realizei tudo que eu queria na vida, mas me manteve. Sim, Então eu exatamente. quero que o meu filho também se mantenha, porque o que o pai quer, ele quer salvaguardar, proteger o filho, proteção, né? Eu vou aproveitar o teu gancho para dizer o seguinte, que na minha geração passada, né? A gente não pode dizer na minha época, porque a nossa época ela é contínua, né? Então a Sim, minha época é hoje. sim. Nosso momento é hoje. Eu tenho hoje 51 anos de idade e estou inaugurando um podcast. Olha. Rapaz, você fala, caramba, 51 anos, então, qual que é a minha bagagem para eu estar aqui hoje? Né? Quantos anos eu não levei para estar aqui hoje? Você fala assim, você está abrindo o seu podcast, é o primeiro... Não, é novo. Não, mas meu amigo, eu tenho uma bagagem. Sim. Foram mais de 20, 30 anos estudando. Você está entendendo? Eu tenho uma bagagem de história, do empreendedorismo, eu venho começando desde lá de trás. Então, assim, nessa minha bagagem, na minha geração passada, o sucesso seria quem passasse no Senai. Sim. Se você, rapaz, se você estivesse numa escola e conseguisse entrar no Senai, então assim, para os meus pais, meu pai na época era da antiga Light, né? Então ele dizia assim, passa no Senai, entra numa termomecânica, entra lá como torneiro mecânico. E o que acabou acontecendo? Eu entrava nas empresas, Bruno, e era mandado embora, eu saía fora das empresas. Então assim, eu entrava, ficava um pouquinho, 3, 4 meses, saía. Entrava, ficava um pouquinho, 3, 4 meses. Por quê? Eu tinha aquele gás que aí todo empreendedor tem, é de tipo, eu queria fazer mais aqui. Sim. Eu queria dar um pulo a mais aqui, eu queria dar um pulo. E é difícil para a família entender isso. Então ela começa a achar que você não está buscando uma segurança, você está trabalhando no mundo da insegurança, então essa insegurança pode te levar a uma destruição. Essa foi a forma, talvez, do seu pai buscar te proteger. Mas como ele te vê hoje? Fala, como que ele vê hoje você? Hoje, assim, eu vejo uma admiração absurda. Eu vejo um orgulho absurdo, uma admiração absurda. Inclusive, esse fato dessa proteção, que realmente é isso mesmo, era uma grande proteção, porque para ele o concursado era o caminho mais seguro, então ele me queria no caminho seguro. Cara, e esse assunto é muito importante para que os nossos ouvintes possam entender, né? Sim. Às vezes o empreendedor ele fala, pô, minha família não me apoia. Sim. Pô, ninguém me apoia, mas entenda o seguinte, eles têm uma cultura diferente da sua. Exato. O que você tem que entender é, o que está no meu coração, eu tenho que fazer isso emergir. Exatamente. Eu tenho que buscar isso aqui. Tudo bem, ele está buscando a minha segurança, eu estou ouvindo, estou sendo atencioso. Né? Estou dando atenção, mas eu não posso desviar o meu viés, o que eu estou buscando, que é o meu objetivo. E também posso dizer que minha família ela está errada, porque a bem da verdade o que ela está buscando ali é uma proteção para mim. Ela fala aquilo que foi bom mediante a experiência da própria pessoa, né? Então assim, hoje, olha que prazer imenso, né? Seu pai hoje te olhar. Eu participei de um evento, Bruno, aquele que você inclusive promoveu, né, das 100 maiores construtoras do Brasil, um evento maravilhoso, num buffet maravilhoso, e você ali apresentando as 100 maiores construtoras. Sim, é isso né? mesmo. Então ali nós tivemos pessoas de grande nome na área da construção civil, e você estava ali entre elas, onde você promoveu a junção de todas essas pessoas para esse evento. Você vê que bacana, né? Então hoje seu pai olhando isso, ele pode dizer o seguinte, caramba, né? Que bom que meu filho não me ouviu. É isso mesmo. Que bom que meu filho não me ouviu. E no fundo ele fala assim, poxa, que orgulho que eu tenho da decisão que ele próprio tomou na vida dele. Isso é muito bacana, né? Isso, para ele assim, eu vejo que ele enxerga como que a história ficou ainda mais bonita. Porque ele falou, ele foi sozinho, sem incentivo, ele foi sozinho e deu certo. Esse evento, por exemplo, todos os anos eu convido, ele vai. Todos os anos ele vai, ele vê eu lá fazendo a abertura, apresentando, eu falando para as maiores construtoras de todo o Brasil. E sempre... Unindo diversos empresários, né? Exato. Diversos então, empresários, coisa mais linda, diversos empresários comentando, tratando da área da construção civil. E nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho, tá? Sobre essa parte sua também, essa parte da sua revista, como é que é o seu trabalho nesse sentido. Mas é maravilhoso, né? Sim, então, para ele assim, eu vejo que ele observa com um orgulho absurdo, ele observa com um orgulho absurdo. Aí o que eu tento policiar é justamente isso também. Hoje eu sou empresário. Aí eu tenho a minha filha que está com 14 anos. Ela já vai indo para uma linha onde eu a incentivo, porém é só incentivar de mostrar aquilo que é bom, mostra os desafios, mas também deixando-a livre para escolher, porque é aquilo, empreender ou não empreender, cada um tem um perfil. Empreender não é para todo mundo, então não é uma coisa que eu jamais vou forçá-la a algo,
Se dependesse de mim, o incentivo seria sempre para empreender, mas se para o perfil dela é direcioná-la para ser uma CLT ou coisa assim do tipo, eu também vou incentivar, porque é aquilo, é entender o perfil de cada um, onde cada um vai deslanchar mais, né? E o propósito, né, Bruno? Exatamente. O propósito. É Exatamente. assim, ó, quando você vai em busca dos ganhos, eu tenho que ir em busca dos ganhos, porque o empresário, de fato, ele precisa do lucro para que ele possa manter a boa saúde da empresa. Sim. Isso é fato. Isso. Mas ele não pode ter aquilo como uma visão de crescimento expansivo. Ele tem que ter o propósito. É isso mesmo. Né? Então fala, rapaz, qual é o meu propósito? Né? Qual é o principal propósito? Aí é o meu ponto de vista, o principal propósito da vida. Eu não vou nem dizer da vida humana, da vida em si. Sim. Num contexto geral, nós vamos falar da vida animal, da vida silvestre. Qual é o principal propósito? É servir. Você vê que coisa interessante? É isso mesmo. Quando você nasce, você cresce e começa a evoluir dentro do seu conceito, do seu conhecimento, você começa a agregar um conhecimento. Esse conhecimento vai servir para quê? Para atender a necessidade de alguém. Exato. Você hoje é um empreendedor. Você hoje atinge seus objetivos como um propósito de servir. É isso mesmo. Porque veja só que interessante, e aí é o ponto importante que eu falo para todo empreendedor. Quando você era empregado, você prestou atenção em que situação? Você não prestou atenção em como ganhar dinheiro. Olha que interessante. É o primeiro ponto que o empreendedor tem que entender. Eu tenho que ter um propósito no que eu faço. Sim. Eu tenho que parar de olhar que eu quero ganhar. Eu tenho que ter um propósito. Desse propósito, um resultado vai sair. Você viu o seguinte, rapaz, eu tenho aqui um monte de gente, né? Eu tenho lá um monte de engenheiro, técnico, arquiteto, buscando um campo no mercado. E eu tenho outras pessoas que querem conhecer esses engenheiros, esses arquitetos, e também não estão conseguindo estes profissionais nas colocações do mercado. E aí o que você pensou? Pô, eu vou ajudar. É isso aí. Eu vou ajudar. Eu vou unir este a este. Eu vou apresentar um ao outro. Então eu vou dizer assim, olha, o construtor, esse aqui é o engenheiro X. É isso aí. Mas ele é especialista no quê? Olha, nisso e nisso. Mas eu tenho outro engenheiro, ele é especialista nisso e nisso. Então você teve essa visão como um propósito a ajudar. É por isso que deu certo. Exato. É o primeiro ponto que o empreendedor tem que entender. Para com essa ideia de que, cara, vamos ganhar muito dinheiro. Cara, nós vamos ficar ricos, nós vamos ficar milionário. Calma, espere, o resultado pode ser esse. É isso aí. O resultado pode ser esse, mas o propósito não. Sim. O propósito é ajudar. Então, quando você desenvolveu essa ideia na sua mente, você teve um propósito. Cara, eu quero ajudar essa galera. Sim. Eu tô aqui para isso. Olha que interessante. Você foi se desenvolvendo e fala, cara, eu tô aqui para isso. Você alcançou e entendeu o teu propósito como humano. Sim. Dentro do primeiro momento, na primeira ideia que você teve, não foi uma ideia humana? Foi. Falou, pô, preciso ajudar os caras. Sim. Pô, e certamente você até fez algumas indicações. Ô, fulano, tem ciclano, procura ele. Cara, gente boa, faz um bom serviço. Ô, Beltrano, você tá precisando? Mas eu preciso de material. Então, essa empresa aqui, ela vende esses materiais de construção. Por que você não vai lá? Esse cara faz um preço bacana, eles conseguem para você um preço bacana, você faz um cadastro, e você foi perceber, pô, preciso unir essa galera. É isso mesmo. Nasceu a Intec. Exato. A Intec nasceu de um propósito, ajudar, é isso auxiliar. E é por isso que ela deu certo. Sim. Não é isso? É isso mesmo. É a primeira visão que o empreendedor tem que ter. Você concorda? O que você... Concordo totalmente, tanto para o nascimento quanto para o crescimento. O nascimento veio desse propósito, o crescimento também veio desse propósito, mas não só mais o propósito só de ajudar a questão do comprador e a construtora. Aonde que a empresa cresceu muito? Teve um momento, assim, para mim que foi muito decisivo, que me gerou uma motivação absurda. Foi assim, a Intec, ela nasceu ali na região do Sacomã, próximo do Heliópolis e tal. Então a gente contratou bastante pessoal da comunidade e tudo mais. E dentro da empresa que a gente foi contratando, dentro do pessoal que a gente foi contratando, eu vi pessoas começaram a ter uma determinada ascensão, começaram a crescer e tal. Então essa questão do propósito, hoje o meu propósito que me satisfaz bastante é transbordar. Então, além de gerar a solução para ajudar os clientes, hoje, basicamente todas as nossas ferramentas são para ajudar os nossos clientes. Hoje tem a plataforma de prospecção, que é para o comprador achar a construtora. Tem o guia de fornecedores, que é para o construtor achar o fornecedor. Tem os cursos, porque nossos clientes tinham dificuldade em vender, mesmo conseguindo falar com esses caras. Então, colocamos os cursos. Então, são todos produtos para ir ajudando mediante a dor que a gente foi ouvindo. Então, isso aí são
propósitos para ajudar nosso cliente, mas também a parte de ajudar quem está com a gente. A parte que mais fez, se existia a perguntar, o que foi determinante para a Intec crescer? As pessoas, e as pessoas que a gente ajudou perceberam a ajuda e entregaram de volta. Então, transbordar para as pessoas ao redor sempre foi assim, causou um propósito muito grande na gente. E essa modalidade de ajuda interna aos colaboradores, ela é muito importante, mas ela vem também da sua gama de experiência, né? Sim, sim. Como um profissional contratado, né? Exatamente. Então, na época que você teve a sua desenvoltura na CLT, você percebeu o gancho de poder ajudar as pessoas, né? Totalmente. Falar, rapaz, eu preciso ajudar. Mas esse é um campo também perigoso também para o empreendedor, sabe, Bruno? Porque, assim, muitos empreendedores, eles trazem a ideia de que, rapaz, eu fui CLT, eu sinto a dor do próximo, né? Eu sinto a dor da pessoa que é CLT e eu quero ajudar essa pessoa. E existem modalidades de ajuda. Sim, eu acho que eu aprendi uma coisa na vida que é assim, ó, não dê o peixe. É isso, exatamente. Ensine a pescar. Exatamente. Então, talvez a forma de ajudar hoje um colaborador é dizer o seguinte, cara, é o seguinte, ó, eu vou te ensinar a vender. Sim. Eu vou te ensinar a atender. Sim. Eu vou te ensinar a produzir. E aí você vai atrás do seu peixe. Exatamente. Né? E você vai atrás do seu peixe. Porque senão você traduz uma facilidade e menciona uma facilidade e aí acaba você não sendo mais o empregador, mas o paigrador, né? Exato. Começa a querer agradar demais e passa a ser um paizão dentro da empresa. E esse é um ponto importante também, né, Bruno? Fala um pouco sobre essa parte aí que você tem de experiência com os seus colaboradores. Quando você começou a entender que você precisava ser respeitado como empreendedor dentro da tua empresa. Esse foi um ponto bem bacana que o doutor chegou, porque os primeiros anos eu errei muito nisso. Por ter vindo de uma origem mais simples e tal. Então, realmente, muitas vezes queria ajudar mais do que deveria, segurar mais pessoas do que eu deveria. E ao longo do tempo, você tem essas atitudes e muitas vezes vem aquele cenário que é a tal da ingratidão. Você fala, nossa, eu ajudei, eu fiz de tudo, depois vem aquela ingratidão. E aquilo machuca, fere o empreendedor. Mas é uma experiência que acho que todo empreendedor acaba precisando passar para criar casca. Porque depois que você cria essa casca e a experiência, a casca é para não sentir mais essas situações. Faz parte do jogo, vai ter aquela pessoa que vai dar valor para o incentivo, para o apoio que você deu, e vai ter a que não vai dar. Você já criou a casca e está tudo bem, mas tem o tempo que essa parte é doída. E também tem justamente a fase que você começa a entender. É exatamente como o doutor colocou. A gente começa a fornecer os meios. Eu te entrego as melhores ferramentas aqui. Eu te entrego toda a oportunidade. Agora cabe a você me mostrar o que você vai fazer com ela. Então, hoje, eu proporciono oportunidades. Aí cabe a pessoa saber aproveitá-la ou não. Hoje eu não forço a oportunidade. Hoje eu falo tranquilamente que eu não seguro mais ninguém. Para mim hoje é muito mais claro o pensamento que eu tinha no passado, lá no início de empreendedor. Vou segurar tal pessoa porque tem a vida difícil, que isso, aquilo outro e tal. Mas é uma pessoa que está totalmente desinteressada e você está segurando a oportunidade para alguém que está com muito mais interesse, que está com muito mais vontade, que às vezes precisa mais, vai valorizar mais, vai entregar mais. E quando você segura ou ajuda alguém ruim, você indiretamente você está agredindo aqueles que são bons ao seu redor. Então eu levei um tempo para aprender isso e hoje para mim isso é muito claro. Hoje para isso eu tenho essa parte mais firme, eu consigo tomar essa decisão. No passado... Porque o que o empreendedor ele tem que tomar uma devida cautela? Ele tem que tomar cautela no sentido de que, cara, você começa a desenvolver um crescimento dentro da tua empresa. Então nós vamos falar aí de uma ascensão. Sim. Né? A empresa começa a crescer. Quando ela começa pequena, ela está lá pequena. Só que assim, o que é importante o empreendedor, desde o primeiro momento em que ele decide empreender, é importante ele entender o seguinte: eu preciso compreender a matéria do empreendedorismo para que eu possa continuar dentro deste ramo e preparar a minha empresa para uma gestão maior, para que eu possa crescer ela. Não adianta eu crescer de qualquer forma, porque eu vou ter problema. Exato, né? exato. Eu vou ter problema. Então, assim, o ponto principal é, poxa, eu quero ajudar o meu colaborador, cria um plano de carreira. Sim, sim, exatamente. Eu quero ajudar o meu colaborador, cria uma premiação. Sim. Eu quero ajudar o meu colaborador.
entrega para ele um presente por produtividade, Sim. né? Então, assim, mas, veja só, esse é o grande ponto, o viés da situação. Analise a forma que você entrega esta premiação para os seus colaboradores dentro de um quadro, de um panorama em que você não causa um efeito discriminatório. Sim. Porque conforme o empreendedor vai crescendo, ele pensa assim, não, eu tenho esse aqui é meu parceiro, é meu amigão, esse aqui está do meu lado. Esse é meu parça, eu vou ajudar ele porque ele esteve comigo lá desde o começo. Cuidado, você pode causar um efeito discriminador no colega. Sim. E depois no outro colega. E aí você fala, poxa, de onde veio esse câncer de você? Né? Pior que é. Porra, mas foi você. Ah, mas por quê? Porque olha lá o que você fez. Você começou a agradar, mas ele estava comigo desde o começo. Pois é, mas você colocou um outro na mesma função e o outro está se matando e se dedicando para a empresa e você não está vendo mais aquele porque esse aqui começou com você. Exatamente, exatamente. Então é assim, o que eu falo, o que eu costumo dizer. Nós temos 3 níveis de amizade. Né? Então, hoje, eu e você, Bruno, nós podemos dizer que somos amigos. Sim. É lógico que somos. Né? A produção aqui hoje do podcast, somos todos amigos. Não, por quê? Eu não teria como estar unido a um inimigo. Sim. Não tem como. O teu cliente é um amigo. Sim. Você fala, não, mas cliente é cliente. Não, ele tem um amigo. Só que nós temos que saber os 3 níveis de amizade, onde a gente encaixa ele. Então, nós temos hoje o amigo que é íntimo, o amigo que é útil e o amigo que é necessário. Ah, mas como assim? Eu tenho 3 viés aqui, eu tenho 3 modalidades de amizade. O amigo íntimo, o amigo último e o amigo necessário. Por que eu tenho que ter esta noção na minha mente como empreendedor? Porque eu preciso entender do meu colaborador. Em que campo eu coloco ele? Vamos pensar o seguinte. Ah, esse colaborador aqui, poxa, ele viu toda a minha luta, ele viu toda a minha batalha, ele viu tudo que eu fiz por ele. Rapaz, ele não reconheceu o que eu fiz. Poxa vida, ele foi embora. Mas aí vem aquela experiência que você começa a analisar. Sabe quem errou? Fui eu. Sim. Eu como empreendedor. E eu tenho certeza hoje das suas convicções. E como você bem disse, hoje eu entendo. E eu consigo hoje encaixar isso na minha mente. Mas foi com muitas batalhas, né? Exatamente. Foram árduas penas para saber o que você sabe hoje. Né? Então, assim, só que hoje a gente sabe encaixar. Fala, poxa, eu tenho um amigo, ele é meu amigo, o seu funcionário, o seu colaborador, ele é teu amigo? É lógico que é. Um inimigo, como eu disse, não está no mesmo campo de batalha que a gente. Sim. Não tem como. O teu cliente é teu amigo, né? O teu contador é teu amigo, o teu advogado é teu amigo. Só que em que elo de amizade você vai trazer ele? Para que campo? Para o útil? Para o necessário? Né? Ou para o íntimo? O empregado, ele não pode jamais estar no campo da amizade íntima. Exato, exato. Vai te causar ingratidão. Exato. Vai te dar visão de ingratidão. Aí você fala, poxa, eu fiz tudo por ele. Mas ele não era teu amigo íntimo para você ter feito tudo por ele. Exato. E esse é um erro que a maioria dos empreendedores cometem bem no início lá, né? Porque aquele início que é a dificuldade meio que une, o esforço une. Eu caí muito nesse erro e eu senti muita diferença, muitos benefícios quando eu matei esse erro. No início da empresa eu lembro que era aquele negócio de você começa saindo bebendo com o pessoal, uma sexta a gente vai beber junto, quando vai ver foi convidado para um churrasco, ou chama para um churrasco na sua casa, quando vai ver tá mais próximo, tal, tá em grupo de WhatsApp junto, quando vai ver entrou no campo da intimidade. Quando entra nesse campo, o empreendedor ele não percebe, não só o empreendedor, o líder, seja quem for, a gente pensa que a nossa mente é 100% blindada, não é. Aquela pessoa que entrou no campo da sua intimidade, ela vai ter mais assunto com você, vai te trazer mais informações que muitas vezes vão contaminar uma decisão sua, muitas vezes vão influenciar para uma tomada de decisão errada pela visão de uma pessoa que não tem autonomia ou a responsabilidade de ter aquela informação, vai gerar aquela carga do, se eu tiver que desligar essa pessoa vai ser muito mais pesado e tal, vai ter aquela situação da pessoa se sentir à vontade para te trazer alguns cenários ruins, ou até fofoquinha. E você prejudica a vida daquele próprio colaborador. Exato. Esse é importante saber disso. Sim. É importante saber disso. Porque eu vou te explicar. Aquele colaborador em que você trouxe ele para o elo da intimidade, ele não vai aceitar quando você disser para ele assim, olha, eu vou contratar ciclano para te auxiliar. Mas ele vai acabar substituindo essa parte que você faz. Ele fala, por quê? Exatamente. Mas por quê? Por que você está fazendo isso? Ele considera uma traição.
Você está fazendo... Porque ele trouxe para o campo também da intimidade dele. Sim. Ele entende que ele é íntimo, você não poderia ter feito isso. Ele não entende que o empreendedorismo é uma estratégia. É um jogo, você está ali trocando as figurinhas e preparando o campo para atacar. Sim, totalmente. Né? Então, assim, você tem que ter aquela visão de falar, não, eu não posso mais manter ele aqui, eu tenho que trocar, eu tenho que substituir. Então, o importante do empreendedor é, primeiro, saiba dividir as amizades. Colaborador é amigo? É amigo. Mas em que campo ele está? Ele está no campo da intimidade? Não posso trazer ele para a intimidade. Então ele está em que campo? Ele está no campo da utilidade? Ele está no campo da necessidade? Aí vamos falar um pouquinho sobre esses dois campos. Campo da utilidade. Uma pessoa útil. Sim. Utilidade. Sim. Quando você contrata uma prestação de serviço, e aí esse serviço começa a ser prestado para você, sim, você vê isso como útil. Isso aí. Não é uma amizade? É uma amizade. É uma amizade. Sim. É uma amizade da utilidade. Então, assim, qual a diferença? Que você fala, mas eu não posso ver dessa forma. Não, esta é a forma certa de você ver. É o campo da utilidade. Você pode, dentro desse campo da utilidade, você pode, por exemplo, falar assim, poxa, esse cara é muito bacana, eu vou trazer ele para uma festa, para um evento. Posso. Ele ainda está no campo da utilidade, mas eu não posso permitir que ele entre no campo da minha intimidade. Exato. Se eu trouxer ele para o campo da minha intimidade, eu não vou mais poder exigir nada dele da utilidade. Não, é horrível. Quando chega nesse momento, assim, o próprio empreendedor ele coloca amarras nas próprias mãos. Eu lembro quando eu consegui sair disso, eu não tinha dimensão do quão pesado era ter esse nível de amizade com colaboradores. Quando eu fui eliminando isso aos poucos, chegou uma hora da minha vida ali de empreendedor que eu peguei e falei, nossa, tá tão mais leve trabalhar. Por quê? Porque o trabalho ficou mais fluido, porque os assuntos ficaram mais claros, mais objetivos, não havia a contaminação de assuntos que não deveriam existir, a fluidez, a tomada de decisão ficava mais claro. Pô, se eu vou tentar com tal pessoa, mas se eu precisar colocar uma outra para ajudar, não teria esse sentimento de traição. Então fica tudo muito mais leve. Infelizmente é um erro que, assim, no início, acho que a maioria dos empreendedores cai nesse erro. Comum. Exatamente. É um erro comum porque vem da nossa cultura. Sim. O Bruno, o CLT, ele sai para almoçar com a galera. Sim. Ele bate papo com a galera e ele sabe das dores da galera. Exato. Então você cria ali um elo de amizade e você acaba sendo influenciado naquelas amizades. Então você tem que entender o seguinte, o CLT quando ele sai dessa para entrar para o empreendedorismo, ele tem aqui um círculo. Sim. Que ele vive. Mas só que ele tem que entender, cara, pulei. O círculo tem que mudar. Tem. Eu tenho que conhecer a vida do empreendedor. Eu preciso ouvir e ver e falar com empreendedores para que eu possa cada vez compreender mais como funciona o mercado, como que funciona o trabalho, como que funciona as funções. Não é verdade? É isso aí. Para a gente finalizar, a gente falou lá, tem a amizade do íntimo, né? Isso. Do útil e do necessário. Uma amizade necessária, vou citar por exemplo, eu tenho aqui hoje o nosso podcast que está crescendo. Sim. Certo? Então assim, as pessoas aqui estão produzindo. Eu tenho um rapaz que está ali gravando, eu tenho outro que está ali produzindo as imagens. São chamadas as amizades o quê? O útil, necessário e o íntimo. O íntimo. Aqui eu tenho uma amizade qual? Necessária. Isso aí. Eles são meus amigos? São amigos necessários, preciso deles agora. Isso aí. Então é a hora que você chama um amigo necessário. Eu preciso desse amigo aqui, eu preciso dele agora. Cara, me ajuda aí. Porra, dá uma força, eu quero criar aqui meu podcast, dá uma força aqui que eu posso desenhar, o que eu posso produzir, ó o amigo necessário aqui, ó. Vamos lá, meu amigão, vou estar junto aqui, vamos estar lá, vamos estar fazendo aqui, vamos estar junto, vamos estar unindo. É a primeira visão. A gente tem que ter esse viés de visão. Tem. Bruno, aproveitando esse gancho aqui, eu queria que você falasse, e olha lá que nós estamos aqui trabalhando nesse podcast, sempre tratando da vida e do cotidiano do empreendedor, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho. Você aconselha hoje o empreendedor contratar parente? O que você acha? Não aconselho. Hoje eu não aconselharia. Eu já tive essa experiência. Vou falar como alguém que teve essa experiência, vou compartilhar a minha experiência mesmo, assim. Bom, teve uma época, eu cheguei a montar uma clínica de estética e falei, vou tentar um ramo diferente. Aqui foi um erro que eu caí e falei, quero diversificar as coisas. Deixa eu montar uma coisa diferente. Montei uma clínica de estética. Como mencionei lá, minha mãe no passado chegou a trabalhar de fazer unha, cabeleireira e tal. Então eu falei,
acho que ela entende um pouco para me ajudar a tocar ali. Então eu vou continuar tocando em tech aqui, e essa parte, esse segundo braço aqui, vou colocar minha mãe e tal, não sei o que. E coloquei. Qual que foi o grande impacto que eu não recomendo? É muito difícil você conseguir separar os campos. Porque tá na amizade íntima. Exatamente. Então, muitas vezes acontecia de eu precisar fazer uma cobrança, que às vezes tem aquela pessoa que parece que a pergunta ofende, perguntar ofende. E parece que por ser família e parente, parece que ofende mais. Você perguntar de algo parece que é desconfiança. Então já gera uma coisa ruim. E não só dentro da empresa, dentro de casa. Eu lembro finais de semana que a gente estava em um churrasco em família, um almoço em família, e eu sou uma pessoa que eu não falo, eu não carrego o trabalho para dentro de casa, eu não fico mastigando e falando do trabalho dentro de casa e tal. E ela estava muito empolgada e queria falar o final de semana inteiro no churrasco, no almoço, falando de trabalho, então eu comecei a evitar e tal. Então assim, é muito perigoso. Se a pessoa tem plena confiança que consegue separar, mesmo essa plena confiança eu ainda acho duvidosa, mas se a pessoa acredita que consegue separar, tenta. Mas eu, Bruno, eu não recomendo. Eu vi que eu sou uma pessoa que eu não consigo, pela questão é muito difícil conseguir separar os campos. Dentro da empresa, é muito difícil a pessoa não enxergar você como um familiar que está cobrando algo, talvez parecer que está desconfiando de algo, e dentro de casa também não misturar essas ideias, esses assuntos, deixarem de curtir momentos que seriam mais prazerosos em família, e você está trazendo o campo do trabalho para dentro do campo familiar. Isso eu não recomendo, não. Porque assim, parece uma loucura, né? Sim. Mas o mundo do empreendedorismo ele é muito diferente, né? Do nosso habitat natural de vida, né? O nosso cotidiano, família, amigos. Esse mundo do empreendedorismo ele traz uma rigidez dentro de um panorama em que você fala, rapaz, eu tenho que ser técnico aqui. Sim. E muitas das vezes a visão técnica para aquele que está no campo da intimidade ela é inadmissível. Porque ela te conhece sendo o Bruno. Sim. Né? Ela não conhece sendo o empreendedor. Exato. Ela nem sabe o que significa ser o empreendedor. Né? Eu tenho uma história para te contar do Thiago Brunet. Né? O Thiago Brunet, ele contou isso em um dos podcasts dele. Ele diz o seguinte, cara, eu fui fazer um evento em um determinado lugar, lá em Barueri, Alphaville, não me recordo bem o local. Sei que ele disse que teve mais de 2.000 pessoas que foram assistir esse evento, e ele fez o evento foi maravilhoso, e ele fez uma vendagem imensa de livros, e ele ficou todo cheio, e ele saiu de lá se sentindo todo o rei, né? Pô, deu tudo certo, foi maravilhoso. E ele chegou em casa, ele chegou para contar para a família. Né? Então chegou para a esposa, para os filhos, pô, que foi ótimo aquilo, que o evento foi maravilhoso, mais de 2.000 pessoas e todo mundo aplaudiu, né? E ovacionaram, foi a coisa maravilhosa, venderam as vendagens dos livros e tal. E aí a filha dele desce e fala assim, pai, vamos comer uma pizza? Aí ele parou, ele falou assim, pô, cara, eu sou Thiago Brunet, pô, né? Eu tô aqui falando pô, tá com 2.000 pessoas agora, né? Tava com um evento maravilhoso. E minha filha chega, pai, vamos comer uma pizza? O que significa dizer? O que ele aprendeu ali? Ele falou, cara, dentro de casa, eu sempre vou ser o Thiago. É isso mesmo. Eu vou ser sempre o pai. Eu vou ser sempre aquele cara que ela me conhece na minha essência, na minha intimidade. Eu nunca vou ser aquele que eu me coloco ali num palanque para produzir um evento. É isso mesmo. Então, o empreendedor ele tem que entender o seguinte, quando eu trago um parente para dentro da minha empresa, eu vou falar regra, porque tem as exceções, né, Bruno? Bruno, toda regra tem uma exceção. Sim. Né? Então, assim, mas como regra, se você traz um parente para dentro do teu empreendimento, ele não vai te ver como empreendedor. Não vai. Ele vai ver você como primo. Sim. É meu primo, pô. Crescemos juntos, andamos de bicicleta lá na Moca, fomos brincar ali, empinamos pipa. Ele não vê mais você como empreendedor. Então essa é a visão que o empreendedor tem que ter. O teu negócio, ele não é um cabide de emprego. Sim. Primeiro ponto, teu negócio não é um cabide de emprego. Você quer crescer? Seja estrategista. Comece a agir com estratégia. Pega os seus elementos que você possui e faça um jogo estratégico e comece a trabalhar com eles. Agora, não venha querer trazer do seu passado pessoas para entrarem no seu negócio e querer que elas te olhem com uma outra visão. Esquece, meu amigo.
Não, isso acontece. Antes de eu assumir a Intec, eu também dava algumas consultorias para ajudar algumas empresas em crise. Eu lembro que eu passei por uma empresa e o principal motivo da crise da empresa era justamente que foi uma empresa que ela cresceu muito rápido, cresceu forte, cresceu muito rápido, mas cresceu com todos os amigos de criação. Eles moravam todos praticamente no mesmo prédio, todos amigos de infância. Foi chamando, não, vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo. Quando foi ver, a empresa estava totalmente inflada de funcionários. Os funcionários que tinham salários mais altos eram esses amigos de infância, que não eram os mais qualificados, não eram os que deveriam estar ganhando mais, mas tinham salários altos, era uma grande quantidade, e ele não conseguia se desligar das pessoas. Eu lembro que um dos planejamentos que eu passei, eu falava, o grande problema seu, o grande lugar que está escoando dinheiro é por aqui. Era a questão dos amigos de infância que ele não tinha coragem de resolver a situação. Ele não tinha coragem de resolver a situação. E nisso ele acabava sendo injusto com bons profissionais que entravam, saíam porque se sentiam desvalorizados, porque o amigo de infância menos capacitado era mais valioso, parecia. Isso prejudicava muito a empresa. E fora também tem a questão eu digo, a roupagem. Dentro da empresa eu tenho uma roupagem. Dentro de casa eu sou outra pessoa. Com meus amigos eu sou outra pessoa. E lá muitas vezes ele perdia até a própria autoridade, o próprio respeito. Que é aquele negócio do soltar um palavrão pro dono da empresa e os outros funcionários que não são os amigos não entendem. Falam, nossa, eles estão falando assim um com o outro. Então foi uma outra experiência que eu vi, onde não só a família, mas também os amigos íntimos também trazer para dentro da empresa, fazendo cabide de empregos. Foi um grande cenário que eu vi com uma empresa que quase quebrou por isso. E aí vai até um aconselhamento jurídico, né? Sim. Até um aconselhamento jurídico, porque pode dar um efeito discriminatório. Né? Então, assim, ó, a Justiça do Trabalho, ela não vai entender ou interpretar que você fala, nossa, eu trato esse aqui de uma forma e o outro de forma diferenciada, porque esse aqui é meu parente. Sim. Ah, porque esse aqui é meu pai. Ah, porque esse aqui é meu primo, esse aqui é meu irmão. As funções elas devem ser respeitadas e não violadas. Sim. Porque caso isso ocorra, ocorre efeito discriminatório. E aí o que acaba acontecendo? Além de você ser responsabilizado na esfera da Justiça do Trabalho, você ainda quebra a própria rotina do seu escritório. Sim. Por causa dessa questão. Então esse é um ponto importante também, né, Bruno? Sim. E você vê a bagagem de experiência que o empreendedor vai trazendo. Este problema é um problema comum hoje nas empresas, né? O pequeno empreendedor, ele tem a ideia e o projeto. Então ele fala, rapaz, eu tenho a ideia, eu tenho o projeto. Só que é onde ele começa errando e acertando. Acertando, a partir do momento que ele diz, vou tomar o lado do empreendedorismo como o meu propósito. Sim. Certo? Ele acertou. Onde ele começa errando? Ele não se qualifica. Exato. Ele não se qualifica. Ele entende que o que ele sabe é o suficiente para chegar onde ele quer. E ele quer usar aquele mesmo rol de amigos, aquela mesma cultura, aquela mesma amizade, aquele mesmo viés, ele quer trazer para o lado do empreendedorismo, onde ele começa a ter problema. Ele começa a quebrar a cara. Ele começa a não saber o que fazer e como fazer. Então, assim, o que você dá como conselho hoje para o empreendedor que vai começar um negócio? O que você diz para ele hoje? Para o empreendedor que está iniciando, muitas vezes essa primeira solução, que é abrir um negócio, vai depender sim, no início, muito de raça, de disposição, de ir lá meter a cara, coragem. Às vezes até sim a questão de trazer sim alguém próximo para esse início, para colocar aquela força a mais. Mas a dica que eu dou é para não ficar preso a isso. Porque muitas vezes para o início do negócio, aquela determinação toda, todo esse conjunto de coisas, ele foi sim determinante para chegar até um determinado ponto. Mas ele não vai mais ser o determinante que vai fazer você continuar. Então a dica que eu dou provavelmente no início pode ter isso, pode acontecer isso. Mas entenda, chega uma hora que você precisa cortar isso. Porque o que fez você chegar até aqui não é mais o que vai fazer você continuar a chegar até mais adiante. Então é quando falta capacitação, precisa então, vou empreender e assim que eu tiver disposição, já tiver a possibilidade, vou começar a ir me aprimorando, vou começar a ir olhando para o mercado para buscar profissionais bons e não mais só a questão da raça, colocar ele muito raçudo, ele coloca força e empenho, isso para um início funciona.
mas chega uma hora que já... Em um curto prazo, na verdade. Chega um determinado prazo que isso já não é mais suficiente. Aí você precisa de qualificação. Você precisa de qualificação. E você, como gestor, você não leva ninguém onde você ainda não chegou. Então, você, gestor, você é o primeiro a ter que estar buscando sempre estar cada vez mais qualificado. Porque conforme vai subindo o seu nível, as pessoas que estão com você vão acompanhando esse nível, né? Então, é ter essa visão. O que foi determinante para o seu início, vai chegar uma hora ele já não vai mais ser o ideal. Então, ter essa mente aberta para fazer essa troca. Se qualificar e trocar pessoas, sim, para um time melhor. Nesse momento em que você fala assim, na parte de trazer pessoas para dentro da sua empresa, o que você sentiu falta e hoje você sabe que é importante para o seu empreendimento? Você sentiu ali que naquele momento você não tinha... Você tinha ausência de informação e você precisava dessas informações para poder gerir melhor esse pessoal que você estava montando. Então hoje você percebe que quando eu vou qualificar alguém para entrar no meu empreendimento, eu tenho que entender da qualificação dele, se ele é apto para essa função. Ou você acha que, oh, rapaz, eu gostei da fala dessa pessoa, vou trazer para dentro da minha empresa. Como que você vê hoje na qualificação para contratar esse profissional para você? Então, hoje, para mim, o que ficou muito claro, eu fui uma pessoa que, ao longo dos anos, eu busquei muitas qualificações, muitas certificações, imersões, participei de tudo para estar sempre me abastecendo. Hoje, o que é muito claro para mim, o empreendedor iniciante, ele acredita que uma entrevista, um processo seletivo, é sentar com a pessoa, olhar o currículo, ver se o currículo faz sentido, tem tal experiência e ter uma conversa. Não tem nada estruturado. Hoje, para mim, é muito claro que eu fiz contratações que não funcionaram, que não deram certo por ausência de técnica. Por ausência de ter as perguntas corretas que as pessoas pensam. Não estou falando aquelas perguntas mais de psicanálise ou coisa assim do tipo. Tem perguntas que são técnicas para determinadas funções mesmo, e aquela pergunta entrega assim demais se a pessoa realmente faz sentido. Então, no início, eu tive alguns erros de contratação por ausência de técnica de contratação, por ausência de ter um leque de perguntas assertivas para realmente filtrar muito melhor as pessoas, porque no início você acaba indo pela empatia. Você vê, tem a experiência que eu preciso, sabe fazer, e a conversa que fluiu, maravilha. Hoje tem cenários assim, tem situações que, para mim é muito claro que tem determinados cargos que a pessoa mais tímida e mais contida é a que mais faz sentido para mim. E são as perguntas que vão me mostrar quem é essa pessoa. E muitas vezes o empreendedor iniciante que é aquele mais falante, aquele que vai mostrar mais, que vai se vender melhor. E muitas vezes você não quer a pessoa que se venda melhor. Você quer a pessoa que tenha tais características que só algumas técnicas e perguntas corretas que vão conseguir te direcionar. Então o que você diz é assim, resumidamente, eu tenho que analisar antes de colocar alguém dentro da minha empresa o perfil profissional para ela, se qualifica a atividade que ela vai exercer. Exatamente. Né? Então, pô, esse daqui ele se qualifica, pô, ele é excelente, por exemplo, como eu tenho também em minha empresa, eu tenho uma pessoa que ela é excelente com a parte administrativa, mas ela é péssima com atendimento ao público. Sim. Então, assim, eu não posso dizer que ela não é uma boa profissional pela minha empresa. Não, eu tenho que saber o perfil profissional dela e utilizar o melhor dela. Exatamente. Né? Então, às vezes, você tem aí dentro da tua empresa uma pessoa que você fala, poxa, essa pessoa ela é excelente para produzir, para atender, mas ela é horrível para me mandar uma planilha de custo e de gastos. Né? Ela tem uma dificuldade imensa, mas ela é excelente para o atendimento. Então, que tal a gente mudar? Né? Eu vou usar esse perfil profissional dentro dessa atividade e para esse perfil profissional eu vou usar um outro profissional. Né? Então, para essa atividade eu uso um outro profissional e eu consigo encaixar os dois. Né? Então, esse é um ponto importante também que o empreendedor tem que ter essa visão. Né? Porque, na maioria das vezes, o empreendedor ele estraga o profissional que ele tem dentro da empresa. Sim. Ele estraga, porque ele acha que aquele profissional ele tem que somar em todas as atividades. E não. E aí ele começa a falhar nas atividades, você fala, poxa, esse cara não é bom para mim. Essa pessoa não é boa, ela só me dá problema, ela só me dá, mas olha o perfil profissional dela com cautela. Né? Exatamente. Ou talvez ela esteja no local errado. Talvez não seria para ela o campo da recepção, sim, mas seria para ela o campo do administrativo. Exatamente. Talvez ela não queira o administrativo, ela quer o operacional. Talvez ela não quer o operacional, ela seria boa na parte da logística.
Então, essa é a visão do empreendedor, né? Sim. O empreendedor tem que entender o que você diz hoje, Bruno. Ele tem que ter, além, mais do que a estratégia, ele tem que ter a visão. Sim, né? A visão do empreendedorismo é entender que cada um que colabora para o crescimento da empresa é importante para esse crescimento. Então, eu tenho que ter aquela pessoa que está trabalhando. E aí vem uma pergunta importante. Uma pergunta importante que eu vou fazer para você aqui. Você tem hoje colaboradores. Sim. Né? Então vamos pensar no seu colaborador. Hoje ele trabalha para a Intec? Hoje ele trabalha para a Intec. Essa é a visão. Essa é a visão. Sim. Mas eu vou mudar a sua visão hoje aqui. Ele não trabalha para a Intec. Ele trabalha para ele. Ah, sim, isso mesmo. Que legal, né? Sim. Então fala, como assim? Fala, ele trabalha para ele. Porque o que ele trabalha é para produzir para ele. Ele trabalha para produzir para ele. Porque ele tem que levar o ganho dele para dentro da casa dele, para dentro da vida dele. Né? Agora, o que você tem ali dentro? Você tem uma junção de ideias para agregarmos valores. Então, assim, ele trabalha para ele, mas eu quero o conjunto desse trabalho para que a Intec cresça. Sim, é isso aí. Então, eu tenho que ter aquela visão de que cada um de nós, embora eu seja um empreendedor de capital, ele é um empreendedor da vida dele. É isso mesmo. Então eu tenho que ter uma visão naquele ponto. A atividade que ele está exercendo é uma atividade dentro da vida dele, do cotidiano profissional, ou eu preciso mudar isso daí? Isso é importante também, né? Totalmente. Poxa, essa nossa conversa está sendo muito bacana, viu, Bruno? A gente vem aqui esticando aqui, tem muitas coisas aqui que nós podemos ainda conversar, né? Muitos conceitos ainda, mas eu queria que agora você assim dissesse, até mesmo olhando para as câmeras, a sua visão hoje como empreendedor, valeu a pena seguir o teu sonho? Né? Valeu a pena? Diz aí para o empreendedor que hoje pensa em desistir. Diga para ele assim, se vale a pena investir, se vale a pena continuar. Então vou falar aqui, até olhando para a câmera, que é assim. Todo empreendedor, vou romantizar assim, o fato, porque todo empreendedor ele tem alguma coisa dentro dele. Ele tem um incômodo dentro dele que ele sabe que ele pode fazer mais do que aquilo que está sendo entregue. Ele consegue observar tudo que tem ao redor acontecendo que possa acontecer melhor. Então, se você tem a vontade de ser empreendedor, a única característica que você precisa ter a grande habilidade que você precisa ter é ser muito bom em não desistir. Porque o empreendedor, o que o empreendedor é? Ele é um cara que vai enfrentar muitos desafios. E esses desafios é a parte que na verdade vale a pena. Porque você começa a se enxergar da seguinte forma: onde a maioria teria desistido, eu continuei. Onde a maioria teria desistido, o empreendedor continua. E isso é o que dá uma satisfação absurda. Isso é o que dá um orgulho de si mesmo. Então, vou falar, se você tem o sentimento, a vontade de ser empreendedor, vai para cima. E tenha muito forte essa qualidade, essa característica de ser muito bom em nunca desistir. Porque é daí que você vai ter toda aquela satisfação, aquele orgulho de si mesmo. E quando você perceber, você virou referência onde outras pessoas estão olhando para você para seguir os seus passos porque você mostrou um caminho bacana para essas pessoas. Muito bacana, muito bacana. Esse daí é um conselho extremamente importante e é um conselho vindo de uma pessoa que tem uma gama de experiência, né? Sim. Hoje você tem um produto recorrente que são os produtos fornecidos pela Intec, né? Isso. E tem também hoje, falar um pouquinho aí da sua revista, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua revista, porque o empreendedorismo é isso. Sim, né? Hoje você tem um produto recorrente dentro da tua empresa. Hoje você faz a comercialização deste panorama de fornecimento de dados para as pessoas que querem se conectar. Mas você trouxe também uma inovação, que é a revista. Fala um pouco dela para nós. Bom, a revista é uma revista que ela é anual. Ela é comemorativa, a revista Builders da Intec ela é comemorativa, referente à premiação das 100 maiores construtoras do Brasil. Né? A gente faz a premiação dessas 100 maiores construtoras. Deixa eu até mostrar aqui, enquanto você está falando aí. Opa. Então, essa aqui é a revista. Então ela sai sempre posterior ao evento. O evento normalmente ele acontece em maio, e em junho sai a revista. Então o foco da revista é cobrir o evento. Tem matérias sobre o setor da construção, sobre o mercado imobiliário, são artigos que fazem sentido para construtoras, diretores de construtoras, gerentes e tudo mais, e circula dentro dessas empresas. Então ela é anual, foco na premiação, mas com artigos muito bacanas do setor da construção. E ela circula, justamente são 5 mil exemplares que circulam dentro das construtoras por todo o Brasil.
E você vê que coisa bacana, né, Bruno? O empreendedor, ele está sempre em atividade, Sim. né? Sempre analisando. Então, você falou, ó, hoje o Bruno ele tem um produto recorrente dentro da empresa dele, mas ele buscou dentro deste produto recorrente um produto escalonável. Então, fala, rapaz, eu tenho um produto aqui, mas eu posso escalonar esse produto, eu posso vender para os meus clientes um outro produto, uma outra oferta de produto. É uma visão do empreendedorismo hoje. Né? O empreendedor ele é muito engessado. Né? Boa parte do empreendedor, eu vendo canecas. E ele começa a comercializar canecas, aí o ramo de canecas começa a cair ou ele se estabiliza. Sim. Mas você criou um produto escalonável. Rapaz, agora eu vendo canecas e também copos. Sim. Então, assim, o cara que comprou a caneca, talvez se eu oferecer para ele um copo, ele possa querer comprar também. Por que eu não uso a mesma carteira de clientes para vender o copo? Né? Esse é o chamado produto escalonável. E hoje é o que você tem feito. E faz aí, com primazia. Né? E vem conquistando aí, conquistou hoje os eventos que você faz, são eventos maravilhosos, reúne diversos empresários dentro da área da construção civil. E essa ideia partiu de onde? De um serviço recorrente, onde o Bruno ali, né, atrás de uma mesa, começou a refletir dentro do empreendedorismo. Então, é uma grande visão. O empreendedor ele tem que pensar o seguinte, eu não posso ficar parado nas minhas ideias. É isso mesmo. Eu tenho que evoluir, buscar dentro do meu campo um novo campo. Inclusive, Bruno, tem mais, eu já estou sabendo e até participei desse programa seu, né? Tem mais um evento seu aí que você criou, né? Que é o Por Detrás do Resultado. Isso, né? Um podcast Por Detrás do Resultado. Olha que ideia maravilhosa. Nós estamos partindo aí, dentro do escalonamento, uma terceira visão do empreendedorismo. Então você fala, eu comecei com esta conexão das empresas e da parte dos empresários, né, dos empreendedores em si, já pulei para a parte do escalonamento, onde eu trago as 100 maiores construtoras do Brasil. Isso e mesmo. Já estou partindo para uma terceira parte. Né? Que aí agora eu já estou partindo para um podcast onde eu venho buscar estas pessoas com quem eu convivo e essas pessoas que querem tratar esta parte do desenvolvimento, né? Como é que se deu o resultado no meu empreendimento, chamado Por Detrás do Resultado. É um terceiro escalonamento. É importante isso para o empreendedor, né, Bruno? É bastante, assim, esse escalonamento... Eu faço mentorias para alguns empreendedores e o que eu procuro ensinar para eles não é só aumentar o faturamento, é multiplicar. É o termo que eu uso para eles, vão multiplicar o seu faturamento. E é o que a gente faz com a Intec, por exemplo. A Intec, o produto base, é a plataforma de prospecção de obras. O que a gente faz? A gente coloca o fornecedor em contato com o comprador de materiais, eles conseguem se achar. Então, o fornecedor consegue localizar o comprador de materiais para vender o produto dele. Dentro disso, criamos a segunda mão agora, que é o comprador de materiais também muitas vezes quer achar o fornecedor. Então, criamos o guia de fornecedores. Agora, não é só mais o fornecedor que acha o construtor, agora o construtor também acha o fornecedor. Já foi a segunda opção. Outro braço que criamos, ouvimos muito as dores de clientes nossos que falam, meu vendedor ele chega no comprador de materiais, mas ele não sabe vender. Ouvir as dores, importante. Exatamente, importante. Então ele não sabe vender e tal. O que a gente fez? Tá tudo bem, a gente vai ensinar ele a vender. Montamos o curso. Então, dentro da plataforma hoje, existe uma plataforma de formação de vendedores voltados para a construção. Então, a gente entrega a ferramenta para ele prospectar, para ele chegar até o tomador de decisão e ainda prepara o cara para ele conseguir fazer a venda quando ele chegar no tomador de decisão. Além disso... Você vê que visão interessante, né? Sim. Você sentiu a dor do teu cliente. Exatamente. Você fala, rapaz, ele comprou meu produto e ele está reclamando. Isso. Mas vamos analisar a reclamação dele. Não era o meu produto em si. Exato. Era a forma de utilizar o produto. Então, ou seja, você vendia uma Ferrari, isso, mas o sujeito não sabia usar a Ferrari. Exatamente. Ele achou que era como usar um carro comum. Não, a Ferrari ela tem um tratamento diferente de direção, né, a troca de marcha aqui no volante. Estou fazendo aí um recurso metafórico, Sim. mas é assim que funciona. O empreendedor ele fica de olho, então ele está olhando a bancada da venda, ele está olhando a bancada da reclamação, ele está olhando a bancada da entrega, ele tem que ter essa visão, um panorama 360 graus. Exato. É isso. Sem parar, contínuo.
Exato, né? é analisar dados, né? Porque muito empreendedor ele vê o cancelamento como um problema. Na verdade, a gente sempre olha os nossos números para procurar oportunidade. Essa questão de criar o curso foi, pô, tem cliente que está cancelando, qual que é o argumento? Aqui a gente chega no tomador de decisão, mas a gente não consegue converter a venda, porque meu vendedor não está preparado. Então não tem problema, a gente vai preparar seu vendedor também. Então a gente achou a solução daquilo que seria um problema, por quê? A gente optou por olhar para os dados, olhar para as informações, ouvir a dor do cliente, ao invés de só reclamar, tá cancelando, não sei o quê. Então, daí surgiu mais esse braço. Temos a questão do ranking das 100 maiores construtoras, que é uma parte que a gente prestigia as construtoras. Em contrapartida, as próprias construtoras nos abastecem com as informações deles, que acabam virando informações para ir para dentro do nosso sistema e ajudar ainda mais os nossos clientes. Dentro disso, tem empresas grandes que querem estar junto com essas construtoras, que acabam virando patrocinadores, então acaba virando uma receita a mais. Para dar um prestígio maior ainda para o evento, a gente tem a revista, e agora, para gerar até uma maior conexão, uma aproximação mesmo com os clientes, a gente tem por trás do resultado, que é o nosso podcast também para falar justamente sobre o dia a dia, empreendendo, como líder, como vendedor, na área de vendas. A gente procura focar em vários ramos, mas também foca bastante no setor da construção, que é muito o nosso nicho também. Então, hoje a Intec, que era um produto, que era uma plataforma de prospecção de obras, hoje ela é um ecossistema. Virou um ecossistema. E é o que a gente hoje procura até ensinar também nas mentorias que a gente faz. Né? Isso é muito bacana. E tem dado certo, né, Bruno? Porque você vê, né? Você teve início, como você mesmo disse, em uma pequena salinha. Sim. Né? E hoje você está mudando aí para um prédio próprio, Isso. Né? Uma sede própria com 400 metros, salvo engano, não é isso? Isso, exatamente. 400 metros de área construída para atender o público. Exatamente. Então é muito bacana, é importante hoje quem estiver nos assistindo prestar atenção, né, nesta sua troca de experiência. E eu digo o seguinte, sabe, Bruno? A experiência de vida de um profissional, ela, para aquele que está iniciando, é como se ele tivesse a oportunidade, olha só, a experiência de vida de um outro profissional para aquele que está começando, é como se aquele que estivesse começando tivesse a oportunidade de ter uma visão no futuro. Sim. Que legal, né? Então é como se você voltasse do passado para explicar para ele. Entendeu? Então você traz para ele uma visão do futuro. Sim. Então é muito importante para o empreendedor fazer o seguinte, rapaz, eu preciso olhar as experiências das pessoas que passaram por este mundo do empreendedorismo para que eu possa continuar a minha peregrinação dentro do meu objetivo para alcançar um resultado. É isso mesmo. Para alcançar um resultado. E tem dado certo. Exato. Né? E assim, Bruno, hoje assim, você dentro do seu negócio, você vê qual a importância que você vê hoje de ter aí dentro do seu empreendimento uma assessoria jurídica? O que você vê hoje como importante? E primeiro, essa segurança hoje que você tem, essa visão jurídica, seria importante para você lá no começo também? Você teria evitado muitos erros lá no começo? Ou você entende que, olha, eu acho que a assessoria jurídica para nós é só quando a gente já está num outro nível, num nível maior, e não quando a gente está começando? O que você fala sobre isso para você? Vou falar assim que, para mim, todo empreendedor, é fato, todo empreendedor ele vai para uma guerra absurda, praticamente sozinho. E esse empreendedor ele precisa estar com as mãos mais livres possíveis e estar o mais seguro para focar no que ele precisa, na busca que ele precisa e qual que é a parte que dá essa segurança, dá esse conforto, dá essa tranquilidade. Ter uma boa assessoria jurídica. Eu tenho a parceria com o doutor e essa parceria me dá tranquilidade para saber, pô, as partes que dá para manter blindadas estão todas blindadas, não preciso ficar me preocupando com isso. Quando surge um novo cenário, eu já, no estágio que eu estou hoje, já é de lei. Qualquer coisa que eu vou fazer nova, já vou passar para assessoria jurídica já para eles deixarem amarradinho assim e tal. Por quê? Porque tem coisas que às vezes a gente nem pensa, às vezes a gente nem sabe que pode ser um problema, que pode virar um problema. E tem muita coisa que nasce no nascimento do negócio, nasce junto com o negócio. Então, se você não tiver uma assessoria jurídica desde lá do início, pode ser que você já vem com um câncer criado dentro da sua empresa que vai crescendo, 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 crescendo aos poucos e você não está vendo.
Quando você vai ver, às vezes a economia que você acha que fez de não pagar uma assessoria, o que você acha que foi uma economia, você vai ver que não era nada diante do tamanho do problema que chega de repente para você. E essa é a grande cultura, infelizmente, né, Bruno? Sim. Então, assim, hoje a grande cultura da maioria dos empreendedores cara, eu conheço do meu negócio, eu vou tocar o meu negócio. Mas é muito importante você ter um planejamento também jurídico, né? Sim. Porque se você faz um desenho de um panorama jurídico, o empreendedor ele tem que entender o seguinte, eu não posso entrar num oceano e não saber como nadar nele. Sim, né? Se eu não tiver uma visão do que está acontecendo, então assim, eu me lembro muito bem quando a gente chegou a trabalhar juntos, né? Onde a gente teve aquela visão de eu dizer para você, Bruno, isso daqui, ó, o que você faz hoje é um trabalho B2B. É de empresa para empresa. Uhum. Aqui não existe relação de consumo. Sim. Aqui existe uma relação comercial, uma relação que está dentro do direito empresarial, dentro do direito civil. Uhum. E nós vamos regular essa situação aqui para que você atue dentro das empresas. Então você vê que as visões jurídicas, elas te beneficiaram. Exatamente. No sentido de, poxa, hoje eu me sinto seguro porque eu prefiro 1000 vezes manter o meu preventivo dentro de uma regularidade do que depois passar a resolver dentro do contencioso. Então o empreendedor hoje ele tem que entender o quê? Preventivo dentro de uma empresa, ela faz a empresa produzir mais. Exato. Ela faz uma empresa produzir. Eu falo isso para os meus clientes, tá? Então eu digo o seguinte para os meus clientes, cuidado, você é empreendedor? Então eu vou dizer para você o seguinte, cuidado, atenção. O que você ganha na enxada, você vai perder na foice, se você não tiver um preventivo seguro. Né? Então, assim, se você tem um preventivo seguro, olha, eu tenho aqui toda a segurança na contratação de um profissional, na elaboração do meu contrato social, na prestação de serviço para um terceiro, eu tenho as seguranças jurídicas que me blindam e protegem o meu empreendimento, eu posso seguir dessa forma. Agora, se eu deixo isso de lado, cuidado, a enxada é para conquista, mas a foice, ela vem para destruição, ela vem para retirar. E quando ela vem com a pancada feia. Bem forte. Né? Infelizmente, a cultura de muitos empreendedores vamos levar para o advogado que nós estamos com um problema. E aí, quando chega na mesa do advogado, o advogado olha e diz o seguinte, olha, rapaz, é o seguinte, você me trouxe já no estado de UTI, né? Estado terminal, vou ver o que eu consigo fazer. Né? Então, que tal um preventivo? Né? Que tal um preventivo? Que tal a gente começar a fazer um planejamento jurídico na nossa empresa? Que tal a gente organizar? Hoje a Intec ela é extremamente regularizada. Né? Ela tem toda a parte estrutural jurídica dela. E isso é importante para o empreendedor. Eu tenho que me preocupar, eu quero crescer. E vai crescer. Se este é o seu escopo, se esse é o seu objetivo, você vai. Mas que tal crescer com segurança? Né, Bruno? Que tal você ter uma segurança do que você está fazendo? Que tal você ter ali uma visão de onde você está colocando os seus pés e quais os passos você deve dar daqui por diante. Bacana isso, né? E não é só o preventivo, doutor. Só colocar que não é só o preventivo também, que às vezes as pessoas acham, tem só a questão preventiva. Não, às vezes a gente acha, eu só tenho que me defender de um ataque. E não, o meio jurídico, como o doutor aprende, o meio jurídico ele também tem ferramentas que eu considero de gestão, inclusive. Por exemplo, foi com o doutor que eu aprofundei mais conceitos de pejotização. Que eu tenho profissionais que eu posso dar mais liberdade para eles, dar mais autonomia e valorizá-los mais, e foi uma baita ferramenta. Eu tenho profissionais dos quais eu não quero perder e eu quero fazer com que sintam mais parte do time, e o doutor me orientou, me instruiu com ferramentas como, por exemplo, sócio de trabalho. Então, além da questão preventiva, também tem meios que vêm de uma assessoria jurídica, meios o preventivo, mas ainda também vem meios que podem agregar para o seu negócio, coisas que você não está pensando, ferramentas que você desconhece, que o meio jurídico pode te fornecer sim, até como ferramentas de gestão. Né? Muito bom, muito bacana. E eu vou aproveitar esse gancho seu. Sim. Nós vamos sair um pouquinho aqui do nosso ar-condicionado, nós vamos lá para a rua. Eu fiz algumas entrevistas na rua, né, para a gente conhecer um pouco da vida dos empreendedores lá fora. A gente vai assistir um pouquinho eles aí. Vamos então colocar aqui na tela a nossa reportagem de rua. Vamos lá. Caso eu contrate garçom freelance, qual seria a escala de trabalho? É possível contratar menor de idade para trabalhar? Uma dúvida frequente na contratação de motoboy freelance. Eu sofro alguma escala trabalhista? E agora eu queria um pouco
pouquinho mais sobre a história do Almirante Bar, que está aqui desde 2015. Eu vim do Sergipe, me aperfeiçoei na área da culinária, tenho uma vontade imensa dentro de mim de ter meu próprio negócio. Aí então nasceu o Almirante Bar. E desde 2015 vem transformando a área do Ipiranga. Nossas especialidades, nosso pastel Almirante, que é um pastel de costela com catupiry, muito bom, participou de comida de boteco. Temos o bolinho Almirante também, muito bom esse bolinho Almirante. Em abril a gente vai estar também em comida de boteco. Pessoal, convido vocês do Ipiranga, São Paulo inteiro, para a inauguração da nossa nova unidade, a rua Leme Silva 330, dia 28 desse mês, começa às 11 da manhã à 1 da manhã. Pode isso, Paciani? História de vida, né? Então você vê um empreendedor Sim. no ramo, né? No ramo de bares e restaurantes. E ele tem diversas dúvidas. O Rony, por exemplo, é um comerciante nato lá no bairro do Ipiranga, viu? Sim, Ele sim. até te orienta a visitar esse bar dele, é um bar maravilhoso, faz uma comida maravilhosa. Então, assim, mas ele tem as dúvidas dele. Você vê que coisa interessante. Sim. Então, assim, olha lá, a primeira dúvida dele: eu posso contratar um motoboy freelance e não sofrer encargos trabalhistas? Veja só, já vou antecipando e dizendo: a contratação de um motoboy freelance, hoje, para o mercado, principalmente dos deliveries, é mais importante você utilizar hoje os seus aplicativos. É mais seguro. Porque se você contrata um freelance para atuar dentro do seu empreendimento, e se ele faz isso de uma forma contínua, você vai precisar ter com ele uma contratação pejotizada. Sim. Então você precisa formalizar essa contratação. Como a maioria dos entregadores, eles não querem uma vinculação pejotizada, ou seja, eles querem atuar em diversos segmentos para diversos fornecedores, distribuidores, o mais importante, o mais interessante hoje que eu oriento para o Rony é: contrate pelos aplicativos. Pelo menos você joga a responsabilidade para que eles lá venham a responder pelas contratações dele e não você, né? A próxima pergunta que ele fez foi a questão de se ele podia contratar menor. Será que é possível contratar menor para um bar? Olha, eu não aconselho. Não existe um impedimento legal, né? Mas principalmente bares que trabalham com bebidas alcoólicas, eu não aconselho a contratação de um menor. Sim. Ele pode ter sim um problema com o Ministério Público do Trabalho em razão da contratação desse menor e que a bem da verdade tem que ter a partir de 16 anos. Né? Então assim, mas ele pode ter um problema. Então eu não aconselho, a lei ela não traz o impedimento, mas eu não aconselho, a não ser que fosse, olha, é só comércio de comidas, a gente não trabalha com bebidas alcoólicas, não tem fornecimento de bebidas alcoólicas, mas se tiver, não faça essa contratação. 3. Olha lá, próxima pergunta do Rony, né? O que diz a lei sobre o uso de som e imagem? Então assim, tem que pagar uma taxa? Tem. Né, o ECAD ele exige esse pagamento de taxa, deve ser pago. E se ele usar, por exemplo, aqueles canais fechados, né, que ele venha usar o canais fechados, que ele faça uma assinatura dentro da pessoa jurídica para ele evitar esse risco de resolver aí uma questão de uma multa aplicada no seu estabelecimento. Então esse é o grande ponto aí. Contratação de garçom freelance. Nós podemos utilizar duas modalidades de contrato. Ou eu uso um contrato intermitente, e aí nesse contrato intermitente eu coloco ali a carga de trabalho, eu tenho que avisar ele 3 dias antes, né, porque ele possa vir trabalhar, e ele pode optar em vir ou não vir, mas eu tenho ali um contrato intermitente. Ou eu tenho com ele um contrato pejotizado. Eu faço um contrato de prestação de serviço, onde ele irá prestar um serviço para mim dentro dos dias específicos em um contrato, mas já aconselho de antemão para quem fizer esse tipo de contratação que faça uma contratação CNPJ para CNPJ. Porque caso contrário, você pode ter problema também que envolve a parte tributária. Né, que você faz o pagamento para pessoa jurídica para pessoa física, você vai ter que reter esses impostos. Então, para evitar essa confusão, de PJ para PJ. Caso contrário, faça um contrato intermitente. Conversa aí com o seu contador, né, diga a ele que você quer fazer uma contratação intermitente, veja se um contrato, procure um contrato bem estabelecido, né, ou seja, contrate aí um profissional com conhecimento para elaborar esse contrato e faça essa contratação para ter aí o seu garçom freelance. Olha a diferença da questão da assessoria jurídica, porque é uma assessoria que um papo ele consegue esclarecer várias dúvidas, várias ferramentas. Quantas vezes eu já não fui em algum barzinho, alguma coisa assim do tipo, e tá um menor lá no caixa, né? Então, acho que uma assessoria jurídica fala, você tem a opção de pegar um maior e um menor.
não pega o que vai te gerar um risco, uma complicação. Então esse tipo de assessoria é fundamental. É dessa forma que nós temos que ver aí como empreendedor, né? Exatamente. Trazer para nós uma blindagem, né? Sabe por quê, Bruno? Foi até bom esse chamado. O empreendedor, ele traz para si uma chamada teoria. É chamada teoria do risco. O que até então você não tinha quando você estava ali no mundo do CLT, como empreendedor, você traz essa teoria. O que significa ser teoria do risco? O risco é todo seu do negócio. Sim. Todo seu. Então, assim, você tem que ter toda a blindagem, a roupagem, para evitar que você venha sofrer uma situação por falta de conhecimento. Beleza? Vamos aí, então vamos agora para mais um, né? Para nós, antes de finalizarmos, vamos para mais uma reportagem de rua aí, vamos conhecer mais um empresário aí de um outro segmento. Olá pessoal, eu sou a Ulima do Pode Isso Passeando. Estou Tem alguma dúvida? O Renato do Um Imóvel. Vamos lá então? Olá Renato, hoje a gente veio aqui tirar umas dúvidas sobre a parte jurídica. Tenho sim, tenho algumas dúvidas. Doutor, o que a lei diz caso o inquilino deixe de pagar o aluguel e abandonar o imóvel? O proprietário pode entrar no imóvel sem uma autorização judicial? Eu posso contratar corretor de imóveis autônomo sem risco trabalhista? Doutor, o que diz a lei caso eu faça uma intermediação de venda sem contrato, somente contato de WhatsApp? Renato, agora a gente gostaria de saber um pouquinho sobre a história da Um Imóvel. Eu era corretor autônomo, montei como sócio de um antigo amigo, acabei comprando a imóvel dele, ficou só eu e ele, né? Que agora é a RS Um Imóvel, 8 anos aqui no Ipiranga, no Velho, Alto de Piranga, tenho alguns imóveis na Clabim, Jardim e vários outros lugares. Graças a Deus está ótimo, tá muito bem a mobiliária. Como que é empreender uma assessoria jurídica? Uma parceria muito boa com o Marcelo, né, o Dr. Marcelo. Se sente muito seguro com a assessoria jurídica, uma resposta rápida, fazendo um contrato direitinho, a documentação. Se caso tiver algum erro na documentação do imóvel, o Dr. Marcelo para resolver, esclarecer as coisas, né? Eu acho que é muito seguro. 95630-0994 com segurança com o cliente. O imóvel fica na rua Lord Crocker, 713, sala 10. O site é www.umimóvel.com.br. O telefone para contato 4. Tá? Aqui a gente vende, aluga e administra os imóveis. Pode isso, Paciane? Lá, mais um empresário, hein? Mais um empresário de sucesso. Ele tem um empreendimento, a imobiliária dele, Um Imóvel, né? Ele atua no segmento de comercialização de imóveis, locação, uma imobiliária muito bacana, bem construída ali na região do bairro do Ipiranga. Quero até mandar um abraço aí, né, para você, Renato. Muito sucesso aí no seu empreendimento e vou dizer aí em alto e bom tom, estamos juntos, tá bom? Então vamos lá, olha a pergunta dele que interessante. Veja só, Bruno, como é interessante você ter uma assessoria jurídica. Sim. Ele quer saber o seguinte, ele quer falar, poxa, eu aluguei um imóvel, agora o inquilino saiu desse imóvel, deixou de pagar aluguel, desapareceu, e o que eu faço agora? Eu tenho que entrar com uma ação, ingressar com essa ação judicial, pedir para que o juiz me dê autorização de eu retomar esse imóvel, e nós sabemos muito bem que hoje a nossa justiça é uma justiça morosa, né? Infelizmente é uma justiça morosa, porque nós temos aí uma quantidade excessiva de processos tramitando em nossos tribunais, né? E este problema é um problema que pode atingir a muitos outros proprietários, né? Rapaz, eu tenho um imóvel lá que o inquilino saiu, parou de pagar aluguel, desapareceu, não consigo localizar, mas também não posso retomar meu imóvel enquanto a justiça não determinar, porque a justiça precisa ter esse conhecimento, né? Então eu já antecipo. O mais importante a ser feito, o contrato. Como eu sempre digo, um bom contrato, né? Se eu tenho um bom contrato, ele evita a demanda, ele me protege. Sim. Então, dentro de um contrato de locação, que tal nós inserirmos uma cláusula que especifica o seguinte: no caso da inadimplência de 3 aluguéis e não resposta à notificação, ele, proprietário, poderá chegar no imóvel, juntamente com 2 testemunhas, abrir o imóvel e retomar esse imóvel, informando posteriormente em juízo a ação de cobrança devida.
Olha lá que interessante. Sim. Então você consegue evitar até mesmo uma demanda judicial para que você possa retomar o seu imóvel. Respeitadas as cautelas, obviamente, as cautelas dentro daquela primazia de realidade. Sim. Eu tenho ali um inquilino que ele deixou de pagar o aluguel, foram 3 meses, estava estabelecido em contrato, fizemos a notificação, ele não nos deu, não deu a resposta, levei 2 testemunhas até o imóvel, fizemos ali, de preferência grave até mesmo, né? Pegue a gravação, faça a gravação, estou aqui com as 2 testemunhas, dia tal, eu vou abrir o imóvel para verificar o que tem. Se for um predinho, é até melhor ainda, conversa com o síndico. Fala com o síndico, ele saiu do imóvel, ele não está mais no imóvel, não está, ele saiu, ele pegou as coisas dele aí, foi embora, pega essas anotações, faz esse relatório e deixa tudo preparado para você se precaver, se prevenir, mas tudo isso você fez de forma antecipada na proteção do seu contrato. Vê que coisa interessante, né? E a segunda pergunta dele foi a questão que envolve se ele pode contratar corretor sem sofrer vínculo de emprego. Né? Eu posso contratar? Você pode contratar, mas tem que seguir as regras. Primeira regra de tudo, na pejotização, contrato estabelecido entre as partes. Inclusive, o corretor exige, né, que na contratação você tenha o contrato registrado, né, dentro do CRES. Esse contrato tem que estar registrado dentro do CRES para ter validade naquela contratação de corretor. Mas se você não quiser manter este contrato, faça uma parceria. Pegue um corretor, faça um contrato de parceria. Ele pode trabalhar para a imobiliária que ele quiser, mas eu tenho um contrato de parceria com ele. Quando ele quiser, quando ele fizer uma venda para mim, já está estabelecido ali no contrato de parceria o valor que ele recebe a título de comissão pela intermediação imobiliária, né? E a próxima pergunta aqui também, ela é importante para o conhecimento, principalmente do mundo dos imóveis, dos empreendimentos imobiliários. Ele questiona sobre a questão da contratação, da corretagem, ou seja, a intermediação de uma venda, de uma compra, a intermediação sem um contrato específico. E aí, será que o WhatsApp vai ser válido? Veja só, nós estamos no campo, aí a gente entra no campo da prova. Eu não aconselho uma intermediação sem um contrato. Hoje você tem que, vou fazer a intermediação de um imóvel. Eu estou te mandando o contrato, o senhor já tenha conhecimento de que aqui terá uma comissão de 6% na minha intermediação e eu vou trabalhar com o seu imóvel. Mas caso isso não tenha acontecido, e pode acontecer. Veja só, Bruno, o que é interessante. A assessoria jurídica, ela tem que entender a realidade do profissional que está na rua. Não é? Sim. Então, assim, você tem que se encaixar dentro da realidade. Vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar que eu sou um corretor e acabo de conhecer o Bruno. E o Bruno quer vender um imóvel. E aí eu falo, porra, Brunão, você quer vender o imóvel? Eu quero. Legal, cara. Tem uns contatos aí. Não fiz contrato. Eu tenho uns contatos aí, peraí. Ligo na hora que... tem um imóvel aqui, ele está vendendo um imóvel aqui na região tal. Você tem interesse? Pô, rapaz, tem interesse. Ô, Bruno, acho que ele tem interesse. Vamos lá dar uma olhada? Vamos lá. Foram lá, deram uma olhada, fez a intermediação. Conseguiu. Vai vender. Cadê o contrato? Não existe. Verdade. Foi muito rápido o negócio. Sim. Eu já conhecia quem queria comprar e achei quem queria vender. E agora, o que eu faço? Não deu tempo de fazer o contrato. Aí, sabe o que acontece? Acaba acontecendo o seguinte, mas eu vou te pagar 6%, cara. Pô, né? Não, o cara vai comprar de mim aqui, eu não assinei contrato com você, não vou te pagar nada. Como o cara vai recorrer atrás disso? E agora? Né? Como é que a gente faz? Então, assim, a justiça tem entendido que esta tratativa feita entre o corretor, né, e o comprador e o vendedor com utilização de mecanismos de comunicação via WhatsApp tem validade, serventia. É chamado de contrato verbal. Né? O contrato ele pode ser verbal, ele pode ser expresso. O contrato ele pode ser tácito, né? E ele pode ser gestual. Vamos dar um exemplo? Olha que legal, de contratos. Vamos falar de um contrato verbal. O que seria um contrato verbal? O que a gente faz dia a dia. Vai comprar um pãozinho? Me vê 6 pães. Contrato verbal, compra e venda. Ele não me deu um contrato, mas ali tem toda a segurança que envolve a lei. Sim. Né? Ali eu tenho o Código de Defesa do Consumidor relacionando aquela situação. Então eu tenho um contrato verbal. Aí vamos lá, a partir do contrato verbal vamos para um próximo. Nós temos um contrato expresso, é o mais seguro. Vamos condicionar as cláusulas. Vamos condicionar como será aqui a nossa relação, a nossa atividade. É o mais seguro. Sim. Ele traz ali a realidade da negociação.
Está aqui o negócio realizado, aqui eu tenho a prestação e contraprestação, tudo finalizado. Nós temos agora o contrato tácito. Um contrato tácito, por exemplo, um leilão de imóveis. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Ó, é tácito. Eu estou fechando o contrato, hein? Só com gesto. Né? Eu estou ali fechando o contrato. Então, assim, as relações contratuais, elas são existentes. Né? As relações contratuais, elas são existentes. A gente só tem que entender que, dentro do empreendedorismo, o contrato, ele traz segurança. Sim. Mas, caso eu não tenha o contrato para satisfazer o negócio, eu preciso me precaver com provas, me munir de provas. Lembrando que, quando eu tenho esta munição probatória, infelizmente eu vou ter que levar ao crivo do judiciário para que eu possa não somente argumentar com a justiça, mas eu possa convencê-la com a persuasão das minhas provas que eu tenho a razão. Entendi. Diferente de se eu chegar na justiça e disser, olha, tínhamos um contrato aqui de comissionamento e não foi respeitado e foi violado. Né? Então, é possível utilizar o WhatsApp? É possível. Mas eu também não garanto que você vá conseguir, diante do engessamento dessa negociação, o sucesso no que você busca. Isso. Ter um bom contrato, ele previne inúmeras situações. Né? Tô pensando até na primeira. Imagina, você alugou um imóvel, o inquilino some e você não sabe. E agora? O imóvel vai ficar abandonado? Eu entro, não entro? Tá? Então, achei bem legal essa ideia. Mas o contrato ele já previne situações que você, às vezes, nem imagina. E uma assessoria jurídica, né, pela bagagem, pela experiência que já tem, vai conseguir imaginar cenários que você não preveria de falar, vou colocar isso no contrato ou não. Né? Então, um bom jurídico, ele respalda bastante as coisas. É verdade, é isso mesmo. Bruno, eu quero agradecer a sua presença aqui. Né? Eu gostaria que agora nós estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio. Muito obrigado, tá, por você ter vindo, por ter aceito esse nosso convite, tá bom? Eu gostaria que você falasse assim, desse hoje assim, né, uma referência da sua empresa, né, pudesse olhar diretamente para a câmera, passando aí os seus dados para contato, quem queira te procurar, quem queira conhecer do seu negócio, do seu empreendimento, né? Esteja à vontade para falar para todos que estão assistindo a Intec, apresentar ela. Maravilha. Bom, primeiro eu vou agradecer também o convite aí, foi muito bom. Tenho certeza que vai ser o primeiro episódio de muitos aí que esse podcast vai deslanchar com certeza. É um tema muito interessante para empreendedores, muitas dúvidas, muitas situações legais. Bom, e falando da Intec, a Intec ela é uma plataforma de prospecção de obras que, se você vende material, serviço para obras e construtoras, nós te entregamos todas as informações de obras acontecendo pelo país inteiro, com o contato do tomador de decisão de compra, engenheiro, arquiteto, comprador de materiais. Você pode filtrar região, tipo de obra, fase que a obra se encontra. São informações apuradas de forma 100% humanizada. São pessoas da Intec ligando para as construtoras, pegando as informações. Nós não trabalhamos com robôs e automatização de sugar informações. Então, são informações reais e assertivas. Além disso, a Intec te entrega a melhor informação para você vender o seu produto. Dentro da plataforma tem uma formação gratuita para o seu time se capacitar para conseguir vender quando ele conseguir falar com esse comprador. E a Intec hoje ela é referência no mercado. Então, mencionar o nome da Intec também te dá um prestígio durante a própria negociação. Então somos a Intec, se você quer vender mais para obras e construtoras, pode procurar a gente que a gente tem solução para alavancar seu negócio. E daí o seu Instagram? Sim, tem o Instagram da Intec Brasil, e o meu próprio Instagram. Lá eu também coloco várias dicas de liderança, empreendedorismo e tudo mais, tá? Bruno_TS_85. Lá você consegue me achar e também vai ter várias dicas de empreendedorismo, liderança, gestão, vendas, assim como o perfil da Intec para soluções para buscar novos negócios para construção. Intec Brasil. Muito bacana. E Bruno, para gravar aqui na sua memória, para que você não venha esquecer de nós, leva uma caneca nossa, né? Muito obrigado. Uma caneca nossa. Para ficar ali, para você lembrar que você participou do primeiro episódio do Pode Isso Paciani. Beleza? Uma honra aí, participar desse episódio de abertura. Uma honra. Agradeço imensamente o convite. E muito bom ser justamente com o doutor, que é uma pessoa que eu admiro muito, e ter essa troca é sempre muito valiosa com o doutor. Obrigado, viu? Obrigado. Um abraço a todos. Espero que tenham gostado.
curtam, né, compartilhem e vamos em frente, vencendo a cada dia dentro do empreendedorismo. Sucesso, viu?